Fala, irmãos! Nesse vídeo você vai descobrir como prosperar mesmo em tempo de crise, tá bom? Então, se você já gostou desse tema, deixa teu like, tá? Compartilha esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por ele. Solta a vinheta. Então, nesse vídeo, como eu te falei, né, você vai descobrir como prosperar, finalmente prosperar, independente do momento que você está passando, tá? Mas antes disso, eu preciso te contar uma história. Eu estou aqui no escritório, né, no meu escritório onde funciona a minha empresa, e quando eu estava lembrando aqui, quando eu estava negociando o contrato, né, eu vim aqui, olhei a sala e gostei muito da sala. E solicitei para a dona, né, qual seriam os valores, como é que seriam as condições. E ela me passou as condições de contrato e como é que funciona. Ela me falou, Inácio, o contrato é anual, o valor mensal é X por mês, tá? Então você vai ter esse custo, você vai pagar IPTU, você vai pagar PCR, que é uma taxa que tem aí, tá? E eu fiz tudo bem. Eu posso pensar em fazer uma contraproposta? Ela, claro. Então, alguns dias depois, eu mandei uma mensagem para ela, eu tenho uma contraproposta para você. Se você me permitir que eu passe, que eu tenho uma carência de 1 ou 2 meses, eu fecho com você. Então, o que é que eu falei para ela? Eu coloquei uma nova condição, eu coloquei uma nova regra que ela adicionou ao contrato. Então, só para você entender, por que eu estou falando essa história? Porque muitas pessoas confundem contrato com a nova aliança, tá? E esse é o principal erro que evita toda a tua prosperidade, tá? É muito comum as pessoas querer impor regras a Deus, mas não existe regras para Deus. Porque, deixa eu te falar, a prosperidade ela já foi te dada, tudo o que você precisa já foi te dado, então você não precisa pedir mais nada, você não precisa deixar de crer em alguma coisa, você não precisa provar a Deus que você merece aquilo, tá? Porque tudo aquilo já foi dado para você, já está disponível a você. Então, o maior erro que você tem que identificar de cara, na verdade, é a diferença entre contrato e nova aliança. Um contrato, eu cheguei para ela e eu negociei, né? Eu coloquei novas cláusulas e aquilo ali tá tudo bem, funciona, mas com Deus eu não preciso negociar. Deus já me deu toda a prosperidade e abundância. Então, absorve isso para você. Você é próspero, você é abundante, tá? Independente de crise, tá? Eu quero que você entenda duas coisas, tá? Número 1, Deus é a fonte de toda a riqueza, toda a prosperidade e abundância vem dele, tá? E ele já disponibilizou para você, tá? Então ela já é sua. E o segundo ponto que eu quero que você entenda é, Deus é dono de tudo, tá? Ele não precisa de nada seu. Abre comigo Deuteronômios 28, eu vou ler aqui, tá? Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, o colocará muito acima de todas as nações da terra. 2. Todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo, tá? Então, aí você percebe que tudo já está dado para você, mas o que é que eu preciso fazer? Você precisa não tratar a nova aliança como um contrato, e sim como não são regras, tá? Não são regras, você não precisa cumprir regras, são princípios, tá? Você precisa seguir princípios. Nesse vídeo ele é mais curto, né? Eu não consigo falar sobre os princípios aqui, não é o foco, tá, desse vídeo. Eu posso gravar outro, se você quer que eu grave outro, você pode deixar aqui nos comentários. Inácio, faz um vídeo sobre os princípios que vai me ajudar a prosperar, e depois eu gravo um vídeo para você sim, tá bom? O que acontece é que muitas pessoas querem prosperar pelas suas próprias mãos. Se você trabalha duro, lógico que você vai crescer, você vai prosperar. Mas essa prosperidade ela pode quebrar a qualquer momento. Mas quando você prospera através do discernimento do Espírito Santo, que Deus deixou, que Cristo deixou, quando Ele morreu ali na cruz, essa prosperidade ela não quebra mais. Você só cresce, cresce, cresce. E o que eu quero te falar? Prosperidade ele está muito longe de ser apenas ganhos financeiros, tá bom? Prosperidade é transbordar na vida de outras pessoas, é ajudar outras pessoas, é fazer com que pessoas cresçam, levantar pessoas para o reino. Isso sim é prosperidade. Inácio, e os ganhos financeiros, como é que ficam minhas contas? Isso vai vir para você também, tá? Quem é próspero, ele tem riquezas que foi deixada do céu, são riquezas que foram transbordadas do Senhor para você, tá bom? Então, absorve esse conteúdo, aplica isso, entende que você com certeza vai ser próspero nessa vida. Entende que o reino ele foi deixado para você, que você está aqui na terra para reinar. Você não está aqui para
ser servo do diabo, tá? Então você aqui nasceu para reinar, você nasceu aqui para levantar pessoas, levantar famílias, fazer com que Cristo ele sempre seja exaltado, tá? Então absorve esse conteúdo e eu tenho certeza que você vai passar por esse momento difícil. É um momento que muitas pessoas estão sendo afligidas pelo medo, né? Estão sendo alcançadas pelo medo, porque existe mídia, existe pessoas que ficam falando, pessoas negativas ficam com medo do que está acontecendo. Eu não estou dizendo a você que o medo é ruim não, tá bom? Esses dias até eu ouvi o pastor Giacomo falar sobre isso e eu achei muito legal, que o medo, todo mundo tem medo, e o medo ele pode te ajudar em algumas ocasiões, mas não deixa o medo te governar, tá bom? Pensa comigo uma coisa, após o medo sempre vai ter uma recompensa, do outro lado do medo tem uma recompensa. Tudo que você tem medo, se você vencer esse medo, do outro lado vai ter prosperidade, do outro lado vai ter abundância, tá bom? Então, enfrenta esse medo, você nasceu para vencer, você nasceu para ser mais que vencedor. Abre comigo agora Pedro 1,3. Eu vou pegar aqui meu computador, só para acompanhar. Abre comigo. Pedro 1,3. Perdão, é 2 Pedro 1,3, tá? 2 Pedro 1,3. Eu vou ler aqui. Seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos. Todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a própria glória e virtude, tá bom? Então, você não precisa, tudo já foi deixado para você, tudo. Não, quando eu falo tudo, não é apenas um item, não é apenas prosperidade financeira, não é apenas prosperidade na tua casa, é prosperidade em tudo que você tocar. Onde você chegar, onde você pisar, as pessoas ganham, tá? Você transborda para as pessoas, isso é ser próspero, tá bom? Então, isso foi deixado para você. Então você precisa agir pela fé e não pelo seu trabalho, pelo seu suor. Cristo já fez tudo, tá? Quando eu falo isso, algumas pessoas elas tendem a se confundir. Eu não estou dizendo a você que você vá deitar e que as coisas elas fluam de toda maneira. Não. Quando eu falo isso, é que você age em fé. Tudo que você caminha, você age em fé. Eu vou dar um exemplo. Na virada de 2019 para 2020, eu fui para um culto de virada e eu acompanhei lá uma palavra soltada pelo pastor Wagner, né? E ele falou o seguinte: esse ano é ano de dobrar. Esse ano é ano de dobrar. Em janeiro, eu tive um problema na minha empresa que eu poderia, eu me apeguei àquela palavra que o pastor falou, mas a primeira adversidade, o que é que eu posso fazer? Eu vou me entristecer, eu vou me culpar, eu vou achar que a culpa é... Não, eu fui lá e resolvi. Minha empresa prosperou naquele mês de janeiro. Em março, o que aconteceu? Veio o Covid, né? Uma crise, uma pandemia. E eu lembrei daquela palavra. O que é que aconteceu novamente? Eu falei, é ano de dobrar, é ano de dobrar. Me reuni com minha equipe, me reuni com meu sócio, falei para ele. E nesse momento, nós vamos prosperar mais do que nunca. E é o que tem acontecido, é absorver a palavra, meu irmão. É absorver a palavra. Já está disponível. Esquece o medo, tá? Começa a agir em fé. Quando você tem medo, você esquece da fé. Então começa a agir em fé, porque está disponível para você. Você só basta aceitar. Você não precisa fazer mais nada. Basta aceitar. Quando você aceita, você age em fé, seus passos são em fé e as coisas acontecem, tá? Não tem nada que te para. Nada que te para. Então, para fechar agora, vai lá abre João 6, tá bom? É uma história bem conhecida, né? Eu acredito que todos vocês já viram isso. Se você não leu, você já deve ter ouvido falar. É aquela cena lá, aquele trecho, onde Cristo está com as pessoas e tem o pão e o peixe, né? E existem milhares de pessoas para serem alimentadas, mas não existe uma condição, uma quantidade suficiente, tá bom? Então, eu quero ler alguns trechos aqui para que você possa entender como é que Cristo agir. Se Cristo agir dessa forma, você tem que agir dessa forma também. O que é agir em fé? E você vai entender, basicamente, o que você precisa fazer para superar essa crise, tá? Isso aqui eu faço na prática, diariamente, tá bom? Bora lá. Tem aqui, João 6:35, eu quero que você leia tudo depois, tá? Eu vou ler só um trecho aqui. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Isso Cristo falou para nós. Isso está disponível para nós, tá bom? Então, crê nisso, nada vai faltar para você. Nada, você vai superabundar, você vai crescer. É tempo de crescer, é tempo de decidir, tá bom? Eu vou te falar um momento de fé, bastante fé. Eu tive uma empresa há 3 anos atrás e essa empresa ela teve uns problemas financeiros e ela faliu, né? Ela quebrou. O que aconteceu? Quando ela estava em processo de quebra, que eu ia fechar ela, eu ia passar para o contador fazer toda a papelada, eu tinha alguns funcionários, acredito em mais de 10 funcionários. Eu paguei uma parte deles e eu tinha 4 funcionários ainda pendentes, tá? Eu tenho um prazo lá de 10 dias para poder pagar após você demitir. O que acontece?
Quando eu fui pagar esses caras, o que acontece? Eu não tinha dinheiro. Isso mesmo, eu tinha tomado um calote e a empresa não tinha dinheiro para pagar. E eu vou te falar o que aconteceu. No dia de me reunir com ele e o contador, eram 4 funcionários e o contador. Quando eu cheguei lá, o contador começou a digitar um por um, pegou os documentos e ele falou assim: Inácio, acabei de emitir os boletos que você precisa pagar. E isso era uma segunda-feira. Os boletos me davam até sexta-feira para pagar, tá? Então, eu fui em fé para me encontrar com eles. Eu lembro até minha esposa falou: como é que você vai fazer se a empresa está sem dinheiro? A gente não pode tirar do nosso dinheiro próprio, né, para pagar a empresa, para custear esses custos da empresa. O que a gente vai fazer? Então eu fui lá, eu fui em fé. E na quarta-feira, eu lembro demais, eu recebi, eu abri a caixa, eu acompanhei um processo e na quarta-feira foi liberado um valor de um processo que eu tinha colocado, eu nem lembro se foi na Oi, na TAM, era uma empresa que tinha cometido alguma falha contra mim e eu processei, na quarta-feira saiu o valor. E eu vou te falar, na quinta-feira esse dinheiro foi liberado e era o exato valor para pagar todas as contas dos funcionários. Na sexta-feira eu paguei todos os boletos e ocorreu tudo bem. O que foi isso? Agir em fé. Do mesmo modo que Cristo agiu ali, quando as condições mostravam que ele não tinha comida para todo mundo, ele foi lá, acreditou, declarou e agiu, caminhou, agiu, tá? Então faz isso, age em fé, que eu tenho certeza que tudo vai acontecer na tua vida. Então, a paz, foi muito legal estar aqui com vocês e não esquece de curtir esse vídeo, tá? Não esquece de compartilhar para que esse vídeo alcance mais vidas, tá? Mais pessoas sejam impactadas com essa palavra. Até mais!